E aí, futuro aprovado, futuro aprovada, bora para mais uma missão? Seguinte, esquece aquele jeito quadrado de estudar. Hoje, a gente vai montar um plano de ataque, um verdadeiro briefing estratégico para você simplesmente destruir na parte de teoria geral dos contratos. Preparado? Então vamos nessa. Para pensar um pouco. A gente faz contratos o tempo todo. Desde aquele clique no aceita os termos de um aplicativo novo até a compra do pãozinho na padaria. É exatamente por isso que as bancas de concurso amam esse assunto. Ele não é só uma teoria distante, ele é a base de como a gente se relaciona. E hoje a gente vai decodificar essa lógica. Ok, para a gente entender de vez o contrato moderno, imagina um tripé. Sabe aquele banquinho de 3 pernas? Ele só fica em pé se as 3 pernas estiverem firmes, certo? Essa imagem é a ferramenta mais poderosa para nunca mais esquecer os pilares do direito contratual de hoje. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas pernas. A primeira perna do nosso tripé é a função social. A ideia aqui é bem direta. Um contrato não é uma ilha, ele causa um impacto na sociedade. O que o artigo 421 do Código Civil está dizendo é basicamente, olha, vocês têm liberdade para combinar o que quiserem, mas esse acordo não pode virar uma arma para prejudicar todo mundo. Pensa num contrato que cria um monopólio absurdo, que vai ferrar o consumidor. Isso aí fere a função social. É o contrato com consciência coletiva. Agora, segura aí, porque a gente chegou na perna mais importante desse tripé. É a que mais derruba a gente em prova. A boa-fé objetiva. E o segredo, o pulo do gato, está aqui, ó. Esquece a intenção. Não importa o que a pessoa achava ou queria. O que a lei quer saber é como ela agiu. A conduta dela foi leal? Foi honesta? É um padrão de comportamento, sabe? E isso vale para tudo, antes, durante e até depois que o contrato acaba. E a terceira perna é a clássica autonomia privada. Sim, claro, a liberdade de fazer acordos ainda é a base de tudo. É a vontade das partes que dá o start. Só que, e aqui que está o detalhe, essa liberdade não é mais absoluta, não é um cheque em branco. Ela precisa andar na linha e respeitar as outras duas pernas do tripé, a função social e a boa-fé objetiva. Certo. Agora que a nossa base está sólida, vamos para um campo minado que as bancas adoram, aquelas perguntas super específicas sobre como um contrato nasce de verdade. Presta muita atenção nos detalhes agora, porque é aqui que o pessoal costuma escorregar. Vamos ver esse processo passo a passo. Essa é a pergunta de R$ 1.000.000, aquela que tira muito candidato bom da jogada. Imagina a cena. Alguém manda um e-mail aceitando uma proposta. O contrato começa a valer quando a pessoa escreve a resposta, quando ela clica em enviar, quando o outro lado recebe a mensagem ou só quando ele lê? A resposta certa muda tudo. E a resposta está aqui, nesse quadro. Olha só, existem 4 teorias principais, mas a que você precisa gravar fogo na memória é a teoria da expedição. No Brasil, essa é a nossa regra geral, está lá no artigo 434. E o que ela diz? É simples. O contrato se torna perfeito, ou seja, passa a valer no exato momento em que a resposta de aceitação é enviada. Clicou em send, já era. O contrato nasceu, mesmo que a outra pessoa nem tenha aberto o e-mail ainda. Agora vem a minha parte preferida. Vamos ativar o modo hacker de concurso. Eu vou te mostrar as cascas de banana mais famosas, aquelas armadilhas que os examinadores montam só para separar quem entendeu de verdade de quem só decorou o material. Primeira armadilha gigante: confundir boa-fé objetiva com a subjetiva. A banca vai te contar uma historinha em que a pessoa não teve a intenção de prejudicar. Esquece isso. Para o artigo 422, o que interessa não é a intenção lá dentro da cabeça da pessoa. Isso é a boa-fé subjetiva. O que importa é a conduta, o que ela fez no mundo real. O comportamento dela foi leal? Foi honesto? É isso que é a boa-fé objetiva. Olha, essa súmula você tem que saber como se fosse o seu próprio CPF. É a súmula 239 do STJ. As bancas adoram dizer que um contrato preliminar de compra e venda de imóvel só vale se for registrado no cartório. Mentira! A súmula é claríssima. Mesmo sem registro, se uma das partes pular fora, a outra pode ir na justiça e exigir o cumprimento forçado do contrato, ou seja, obrigar a transferência do imóvel. Esse nome em latim aí parece coisa de outro mundo, né? Venire contra factum proprium. Mas relaxa, a ideia é super fácil. Basicamente, é a proibição do comportamento duas caras. Você não pode criar uma expectativa legítima em alguém agindo de um jeito e, de repente, do nada, agir de forma totalmente oposta para prejudicar essa pessoa. Pensa naquela empresa que sempre aceitou pagamento com alguns dias de atraso. Ela não pode, de uma hora para outra, processar um cliente por um único dia de atraso sem avisar antes. Isso quebra a confiança, viola a boa-fé objetiva. Ok, estamos na reta final.
É hora daquela revisão relâmpago, o briefing final antes do dia D. Se você só tiver alguns minutos para revisar, é nisso aqui que você tem que focar para arrancar o máximo de pontos possíveis. Eu separei os 5 pontos de inteligência mais críticos sobre a teoria geral dos contratos. São as informações que você tem que levar para a prova de qualquer jeito, porque a chance de caírem é altíssima. Vamos a eles? Bora lá? Checklist de sobrevivência para a prova, anota aí ponto por ponto. Primeiro, o tripé sagado, lembra? Autonomia privada, mas com os pés no chão pela boa-fé objetiva e pela função social. Segundo, boa-fé objetiva é sinônimo de conduta, de comportamento, não de pensamento. Terceiro, contrato à distância. A regra é clara, teoria da expedição. Enviou? Valeu. Quarto, fez um contrato preliminar? Ele te dá o direito de exigir o contrato final, a chamada execução específica. E por último, o quinto, se o contrato está confuso, o que manda mais? A intenção das partes e a boa-fé, muito mais do que a palavra escrita ao pé da letra. Fechou? Com isso aqui, não tem erro. E para a gente oferecer o nosso briefing, fica essa provocação. Depois de entender o peso da função social, o dever de lealdade que a boa-fé impõe e toda a estratégia por trás da formação de um acordo, aquele simples clique em aceito os termos ainda parece a mesma coisa? Eu garanto que não. Agora você tem um raciocínio estratégico. Use isso para conquistar a sua vaga. A gente se vê na próxima.